Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos em mais um episódio do podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Se você gosta de gastar, investir o seu dinheiro, você está no lugar certo. E hoje a gente está com uma convidada especial, a minha amiga Silvana Lages, que a gente vai falar especificamente para o público, não só para o público feminino, mas mais focado no público feminino, como as mulheres podem fazer mais dinheiro. Silvana, muito obrigada. É um prazer tê-la aqui com a gente para compartilhar sobre como as mulheres podem fazer mais dinheiro. Seja muito Ah, bem-vinda. eu que agradeço. Enquanto você estava falando, me veio na memória que o dia que a gente se conheceu, que deve ser aí há 12 anos atrás, alguma coisa, quando seu livro era verde, você lembra? Da capa Lembro. verde do seu livro, que delícia, que delícia. Já amadureceu, deu frutos e hoje já é até amarelo, já está aí, ó, dando mais e mais frutos. Muito obrigada, para mim é uma honra. Você é um profissional que eu admiro muito, não só pela sua competência técnica, como pela sua competência humana também. Eu sei que você é um ser humano de muito valor. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui com você e com esse tema que é tão importante, necessário, principalmente para mulheres e principalmente para esse tempo de hoje. Obrigado, Silvana. Antes de você começar a compartilhar, fala um pouco da sua história, de você, qual que é o trabalho que você faz, como que você começou, como você falou, já tem um tempinho bom, né? Como que você resolveu empreender nessa questão das palestras, né? E como você vê a importância das mulheres buscarem aí um desenvolvimento, um crescimento, e a questão até de fazer mais dinheiro, né? Que é isso que todo mundo, na realidade, busca com crescimento, né? Isso. Nada disso do que eu vivo hoje, eu sequer um dia sonhei, tá? Eu Que costumo legal. dizer que eu sou filha de Djalma, de Violeta, irmã de Saulo. Nasci lá em Conceição do Mato Dentro, só fui no hospital para nascer, mas até os 7 anos de idade eu morava na roça, tá? E, assim, roça mesmo, a gente foi ter luz em casa, eu já tinha 7 anos de idade. Mas eu sempre sonhava com muita coisa, com sair dali. Eu desenvolvi uma habilidade auditiva muito boa. Eu tenho uma capacidade muito grande de gravar a voz das pessoas e identificar, ah, o Erasmo está ali, ó. Aí eu olho para trás e vejo que você está ali porque eu escutei a sua voz no meio de uma multidão. Por que isso? Porque como a gente vivia sozinha lá na roça, a nossa roça era bem na beirada da estrada. A oportunidade que a gente tinha era eu ir para a beirada da estrada para dar tchau para as pessoas que passavam de carro, que era a minha comunicação. Então, eu falava assim, é o carro de fulano que está vindo. Lá na roça a gente falava assim, é a zoada do carro de fulano. Então, quando eu escutava a zoada do carro do fulano, eu corria para a estrada para dar um tchau, para me comunicar. Porque meu pai ficava lá trabalhando, minha mãe também, e meu irmão era doentinho, então eu não tinha como brincar com ele. Então, era a oportunidade que eu tinha de comunicar. Eu nasci com essa comunicação, essa veia muito forte. Mas eu não imaginava nada disso, eu nem sabia que eu ia ter condição de vir morar em Belo Horizonte. E tudo foi acontecendo, tá? Eu acredito que a maior habilidade que Deus me deu foi de aceitar os convites da vida, né? Do mesmo jeito que você me ligou, Silvana, vamos, peraí, vamos. Eu sou daquela que eu aceito os convites da vida, sejam ele para um momento tão especial como esse que a gente está vivendo, e seja para outros momentos da vida. E assim eu fui aceitando. E aí eu fui planejando, eu vim para Belo Horizonte trabalhar com eventos. De eventos, eu passei um tempo na loja do meu ex-sogro, que você devia até conhecer. Você lembra da Franelli, moda masculina, que era uma loja de roupa Lembro do masculina, nome. super, né, antiga. Aí eu passei pela Franelli, depois eu fui ser secretária de um escritório de advocacia e fui parar com fabricação de uniformes. Então, as palestras, elas vieram para ser diferencial do meu uniforme. Por quê? Eu sabia que quando as empresas compravam uniforme, elas não queriam só vestir os funcionários com roupas iguais, elas queriam uma representação correta da cultura. E vestir com roupa igual não ia garantir isso, porque o funcionário tinha muita rejeição com a questão do uniforme. E aí eu fui estudar para dar essa palestra para os meus clientes. Então a pessoa comprava o meu uniforme e ganhava a minha palestra. E aí, naquela época, quando a gente se conheceu, eu estava ainda na fábrica de uniformes. Aí um dia eu recebi uma ligação assim, eu quero uma palestra sua. Eu falei, você está querendo uniforme? Não, eu quero uma palestra. Não, mas eu não vendo palestra. A palestra é para os meus clientes. Mas eu quero, mas eu não vendo. Mas eu quero. Eu vendo. Aí ela falou assim, quanto? Não sei. Você que me comprou, então você me espera que amanhã eu te falo. E aí disso foi acontecendo. Que legal.
a gente se conheceu via Inácia, né? Isso. Programa, né? Mesa de negócio há muitos anos atrás. E ali o meu intuito era divulgar a minha empresa de uniforme. E aí depois as coisas foram acontecendo, várias reviravoltas da vida, e isso aconteceu comigo. Então foram assim presentes que a vida me trouxe e eu tive a coragem de aceitar. Que legal, que É. legal. E me fala aí, você que tem empoderado muitas mulheres, você tem o seu encontro, fala um pouco do seu encontro e por que Isso. você sentiu essa necessidade de ajudar as mulheres? Olha, eu falo que ser mulher não é fácil, né? É muito desafiante. A gente vive num país, num mundo que ainda tem muito daquela coisa do machismo, da restrição da mulher. Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, ai, mimimi, é bobagem. Gente, às vezes as pessoas não têm noção do que é, o que a gente escuta que uma mulher tem que passar, tem que superar para poder chegar aonde chegamos. A gente já vem aí de um histórico de lutas, né? Aquela que queimou, teve coragem de queimar o sutiã, e às vezes as pessoas nem sabem o porquê daquilo, como é que foi, o que elas viviam, e tudo isso. E aí, e a gente está agora numa fase que as que vieram antes construíram um caminho que permitiram que a gente estivesse aqui, mas existe ainda um caminho muito grande, porque a gente ainda está numa fase de luta. Uma fase de luta, assim, às vezes eu escuto frases assim, agora é a vez delas, agora é com elas. Eu não gosto dessas frases, porque eu não acredito no mundo que seja deles ou delas. Eu acredito no mundo que seja nosso, tá? Porque todas as vezes que ainda está muito ruim, eu acredito que as duas próximas gerações vão viver momentos mais legais, onde a gente não precisa falar de empoderamento feminino, que seja uma coisa natural, fluida, normal. A gente não precisa falar de espaço da mulher no trabalho. A gente possa falar de empreendedorismo. Não precisa ser empreendedorismo feminino, entendeu? Então, porque esse momento ainda está muito um contra o outro. E vai ser legal na hora que for um pelo outro. Aí sim, eu acredito, porque a energia feminina e a masculina, elas precisam estar presentes tanto no homem quanto na mulher, para a gente ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. A gente vê homens que são desprovidos da energia. Quando a gente fala, nós não estamos falando de sexualidade, estamos falando de energia, de sentimento, de leveza, de olhar, de respeito, de carinho, de olhar para o negócio, para a vida e para as pessoas, além dos números. Quando a gente fala assim, é um homem que é desprovido dessa energia, que é muita energia masculina, são pessoas mais violentas, mais agressivas e que dão situações complexas. A mulher que é só feminilidade também, ela não tem esse poder de ir, de fazer, de conquistar, de peitar o seu espaço, de falar assim, opa, peraí, isso aqui é meu espaço, ninguém entra. Então, eu acredito que a gente tem que ter equilíbrio dentro da gente, as duas energias para a gente poder trabalhar, tanto homem quanto mulheres. O homem saber, aqui tem que ter mais leveza, aqui tem que ter mais atenção. Então, eu acredito muito nesse espaço. E as mulheres ainda estão vivendo situações muito complexas, elas ainda veem muito medo, muita angústia, até desse passado nosso que está muito recente, né? Então, por exemplo, assim, outro dia, me perdoe se emocionar, tá? A emoção é uma coisa muito forte em mim. Eu tenho guardado todas as cartas que eu recebo, tá? Semana passada foi meu aniversário e eu recebi várias cartões, cartinhas, até em palestra, foi uma coisa muito linda. Chegou uma pessoa no meio da palestra, descobriu que era meu aniversário e trouxe uma cartinha para mim. E eu tenho uma caixa, Erasmo, onde eu guardo todas as cartas que eu já recebi na minha vida. Que Por isso que elas legal. estão aqui, tá? Isso aqui, para mim, são tesouros muito fortes. E um dia, esses dias, a gente estava com saudade, né? Meus pais e meu irmão, todo mundo faleceu. Ficou eu e meu filho. A gente estava num dia de muita saudade, nós abrimos as cartas e fomos ler. E aí eu peguei um cartão da minha mãe e que ela falava assim comigo, que você possa realizar todos os sonhos que eu não realizei. Então, isso é muito forte, porque a nossa geração, ela está tendo a oportunidade de fazer algo que outras não fizeram e que a gente não tem modelo pronto. Porque a minha mãe, por mais que ela quis fazer outras coisas, ela tinha o um modelo do que era ser mulher, do que era que a mãe dela ensinou para ela. O modelo da minha mãe já não serve para mim e o meu modelo não serve. Eu tenho filho, mas se eu tivesse filha, não serviria para minha filha. Então, as nossas gerações, elas estão passando momentos mais desafiantes porque elas estão tendo que construir seu próprio modelo no mundo que muda tanto, né? A gente está falando de mudanças aí extremamente aceleradas. Então, por isso, eu acredito que as mulheres precisam muito desse apoio, precisam estar juntas, porque
as mulheres ainda não têm esse espírito que vocês têm. Homem, é muito gostoso a união que vocês têm, tá? Eu tive... E isso foi plantado, muita coisa... Eu tenho até um livro aqui, chama-se O Mito da Beleza. Isso foi plantado lá atrás como massa de manobra, que enquanto as mulheres estivessem brigando por beleza, por a disputa do próprio homem, porque o homem era sua fonte de renda, a outra mulher era vista como uma ameaça. Então, a gente estaria distraídas e a gente não conseguiria produzir o que a gente produziu. Semana passada, teve um acidente de carro aqui na porta da minha casa. Eu moro no segundo andar, então na janela eu cheguei assim, eu vi o rapaz, eu falei, tá tudo bem, tal. Ele estava, tipo, indo pro futebol. E demorou muito o guincho chegar para pegar o carro dele. E eu vi que ele estava indo pro futebol por causa das roupas. De repente, quando eu cheguei, todos os amigos do futebol vieram e ficaram debaixo da janela, batendo papo com ele até 00:30, porque o guincho demorou. Na maior farra, eu falei assim, gente, olha que coisa mais linda! Essa união deles, tipo assim, não deu para jogar o futebol, mas a gente quer estar junto. A gente quer estar junto. Então, assim, eu sou alucinada com esse poder que os homens têm de estar junto, de ajudar e de apoiar. Então, por isso, eu acho que a gente precisa encontrar esse meio termo. E as mulheres precisam de Legal, ajuda ainda. legal. Estamos aqui para ajudar. O que você tem visto hoje do que as mulheres podem fazer para melhorar a vida financeira, até melhorar o faturamento? Muitas vezes tem aquela questão ainda de um salário menor do que o dos homens, e empreender, né? Você que trabalha com muitas empreendedoras e acompanha essas empreendedoras, quais que são as dicas que você passa para essas mulheres desenvolverem financeiramente? Olha, eu acredito que o desafio maior, inclusive eu também me encaixo nele em várias outras áreas da vida, em vários momentos, em graus diferentes, eu acredito que para a mulher lidar melhor com o dinheiro, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é lidar melhor com a autoestima dela, tá? Porque eu percebo nitidamente, quando a mulher está bem, ela consome menos e de forma mais assertiva, tá? Ela tem mais consciência das coisas que ela quer e que ela precisa. Se ela tá mal, se ela tá fragilizada, se ela tá num momento muito entregue, ela consome mais sem pensar, sem relacionar com aquilo para poder pertencer ou para poder tapar alguns buracos emocionais, tá? E a gente vive num momento, num país. Eu li aquele livro do Augusto Cury, Ditadura da Beleza, tá? E não sei se você leu, mas você que trabalha com muitas mulheres, às vezes vale a pena você ler ele, porque ele vai te trazer uma coisa muito interessante. A coisa é tão feia dentro do que diz respeito de autoestima das mulheres, e olha que ele escreveu esse livro antes de Instagram, tá? Não existia Instagram nessa época. Ele traz dados e pesquisa para a gente como isso fragiliza. E isso é muito colocado também aqui no livro Mito da Beleza, de Naomi Ralph, que mostra para a gente isso. É feito um bombardeio, mídia, TV, sociedade, relações, para fragilizar a mulher nisso. Então, a mulher, ela sempre se sente menos. Eu preciso estar mais bonita, eu preciso do cabelo tal, eu preciso da roupa tal, eu preciso disso para ser aquilo, tá? Então, como ela precisa, né? Ela compra esses precisas que a sociedade traz para ela acaba gastando e fazendo um monte de coisa porque ela acaba não percebendo que ela é o fator principal. Olha uma diferença entre homens e mulheres, por exemplo. Às vezes a mulher recebe um convite para uma festa, aí quando ela recebe o convite, ela, nossa, uau, que festa. Meu Deus, que roupa que eu vou. Ai, o que eu faço? Ai, o que eu não sei? E começa ali. E às vezes eu falo assim, não, eu não vou com esse cabelo. Eu não posso com essa roupa. Eu tenho que... O homem, ele fala assim, nossa, que legal. Meia hora antes ele toma o banho. Meia hora antes ele pega aquela roupa que ele já foi 10.000 vezes. E às vezes, quando é casado, a esposa fala assim, mas você não vai assim. Ué, mas por quê? Não tá bom, não? O que tem de ruim? Então, a diferença muito grande entre homens e mulheres, que o homem sabe que a força tá nele. Que roupa, que colar, que cabelo, tudo isso é importante, é legal, tem uma comunicação importante, mas é acessório. Ele é a peça principal, ele vai do jeito que for, entendeu? E a mulher, ela tem uma série de condições para ir. Então, eu acredito que se ela lidar melhor com isso e saber que o poder está nela, ela vai conseguir consumir mais racionalmente. Porque hoje Legal. ela consome em cima disso que a sociedade coloca para ela que está faltando, do sentimento de falta.
Legal, muito bom você estar compartilhando isso comigo, com a gente aqui, né? A gente está no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, aí para realizar sonhos, né? E realmente essa pressão, né, muitas vezes até causa endividamento. A gente teve um episódio anterior que a gente estava falando com a consultora Juliana Alano, né? E ela falou justamente isso. Às vezes a pressão é tão grande que as pessoas se endividam. Ah, eu não posso ir com aquela mesma roupa e eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não posso escolher esse cabelo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu vou lá e passo no cartão e depois eu resolvo. Né? Isso causa um problema muito grande. Né? E, e o Du, empoderamento das du, mulheres, Deixa Silvana, eu no que... colocar duas coisas nesse sentido. Teve uma vez que eu fui a um casamento, e aí, quando eu sentei assim, eu fui lá, eu sempre fui eu sou filha de costureira. Primeiro vestido da minha vida, minha mãe fez, ela não tinha dinheiro para fazer, comprar o tecido. Ela cortou a barra da camisola dela, eu tenho esse vestido até hoje, e ela fez o meu vestido com aquele pedacinho da barra da camisola dela, para mim. Que legal. Então, eu vim de uma mulher que ela fazia as coisas acontecerem, tá? Então, quando eu vou para festa, quando eu vou para os lugares, eu nunca. Eu brinco assim, tem um meme que fala assim: eu sou chique, minhas coisas tudo Paraguai. Eu sou assim, entendeu? Não tá, você nunca. Às vezes a pessoa chega e fala assim: onde você comprou isso? Eu falo assim, e agora, ou você vai ter uma alegria ou você vai ter uma decepção, porque eu nunca vou te falar uma coisa XYZ, marca, chique, nem nada. Então, uma vez eu estava no casamento e a pessoa do lado assim, nossa senhora, que o convite foi muito lindo, mas a festa não foi à altura do que era o convite. Foi ótima e era o que a pessoa podia dar, perfeito. Mas ela exagerou no convite e gerou uma expectativa maior. Aí a pessoa, diante do convite, ela endividou na roupa, no cabelo e na maquiagem, porque ela achava que ela não tinha roupa o suficiente para ir numa festa daquele convite. E aí minha filha, eu peguei lá uma outra roupa minha, mesmo fiz uma maquiagem e fui. Quando a gente sentou, quando ela sentou, ela, nossa senhora, a dívida que eu fiz no cartão e não sei o que, não vai pagar essa festa aqui que eu tive. Então, olha como é que tem essa relação. E teve um outro evento que eu fui, era um evento das caminhantes. E por um acaso, o fotógrafo, na época, era mais jornal, essa coisa toda, do estado de Minas, simpatizou muito comigo. E parecia que o evento era meu, porque saiu uma foto de quase que um quarto de página no jornal comigo, que não tinha nada a ver assim, com o evento. Ele simpatizou muito comigo. E eu estava com um vestido assim, verde e tal, não sei o quê. Aí a minha prima viu o jornal lá no interior, ela falou assim: Ô Silvana, tô te ligando aqui, porque você viu sua foto no jornal? Eu falei, não vi não, porque eu não tinha jornal na casa. O que é? Ela mandou. Ela falou assim, tá aqui, e eu tenho certeza, Silvana, que esse vestido não deve ter custado mais que R$ 30. E você tá aí como uma mulher mais... Eu falei assim, foi R$ 27,90, tá? Para ser sincera, ela falou, Silvana, que raiva que eu tenho de você. Eu gasto uma fortuna em cima disso e não consegue fazer isso, e você tá com essa cara aí toda. Então, eu acho que vem muito disso, tá? É dessas Isso é expectativas. saber pensar, né? Isso. E você falou aí negócio de sonhos, Erasmo. É, nessa linha, para realizar sonhos, teve uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Santa Catarina, recente agora, um consultor financeiro, e ele falou assim: olha, eu tenho uma moça que ela é empregada doméstica, ela é minha cliente. Então, empregada doméstica, a gente fala que não é a limitação de salário, e ela mudou tanto a concepção de vida dela, que em 6 meses ela juntou R$ 19.000, tá? E realizou o sonho dela. E aí eu falei assim, e qual foi o sonho dela? Ela colocou silicone, eu, sério? Aí eu falei assim, e o que ela tinha na vida dela? Ela já tinha carro, ela já tinha casa, como é que eram os móveis da casa dela, o lugar que ela morava? Então, tipo assim, o sonho dela, logicamente que tem, todo mundo tem que ter seus sonhos, seus prazeres, mas será que esse sonho era realmente um sonho dela? Eu falei com ela frase assim, será que seus sonhos são realmente seus? Será que esse sonho do silicone era dela ou a sociedade implantou nela e ela gastou e ela podia ter guardado esses 19.000, triplicado, fez um investimento, às vezes, ou às vezes uma viagem, às vezes alguma coisa que fosse mais palpável do que não um silicone para pertencer e para chegar num lugar, entendeu? Então, tipo assim, eu falei assim, nossa, eu queria um final mais feliz para esse sonho. Aí quando falou isso, eu falei assim, não que as mulheres não possam colocar silicone, mas acho que acredito que essas coisas, elas precisam vir de um dinheiro que é mais fácil para você. Não que você tenha que dedicar tanto, e às vezes você precisa de outros sonhos básicos, como casa, moradia, estudo, uma segurança.
Entendeu? Então, você vê que na mulher sempre vai para esses lados que, às vezes, o sonho não é nem dela, foi plantado nela. Isso é uma coisa muito, muito importante que você mencionou, e teve um episódio aqui que eu contei um caso de uma pessoa que estava num evento em que eu estava palestrando, e no final do evento ela falou assim: Eraso, tá vendo essa bolsa aqui? Essa bolsa aqui é R$ 1.500. Não tem nem um centavo dentro dela. Aliás, eu tenho um tanto de boleto, conta para pagar. Então, a gente fala que dinheiro foi feito para gastar. Não tem nada de errado em ter uma bolsa de 1.500. Mas quanto que você tem no seu banco, nos seus investimentos para usar? Né? E muitas vezes, por essa pressão aí, eu poderia fazer uma viagem para algum lugar com R$ 19.000. Se você planejar bem, você vai em qualquer lugar do mundo. Né, com R$ 19.000. Se ela colocou, se for realmente os R$ 19.000, ela colocou no silicone, não tem problema. Mas às vezes as pessoas ficam assim, eu nunca. Eu vejo muito isso, Silvana, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma casa tão linda, tão linda, tão linda, e até fora dos padrões de vida dela, que ela não consegue fazer uma viagem, não consegue ter um lazer diferente de só viver pela casa. Tá errado? Não. Mas se ela está satisfeita com essa situação, tudo bem. Agora, tem gente que está nessa situação e está insatisfeita. Por isso é que esse podcast se chama Dinheiro Foi Feito para Gastar. Né? Porque Exatamente. até sonhos a gente quer ajudar as pessoas a sonhar. E às Entendeu? vezes não é só ajudar a sonhar, né? Que eu acho que é tão lindo o seu trabalho, Erasmo, porque eu falo que você é um ser humano bacana, porque tem muita gente que trabalha com finanças, com tudo, e que às vezes você vê que a pessoa trabalha de um. Agora tá na moda, né? Mostrar cá. Eu falo que é o marketing da ostentação, né? É mostrar isso, mostrar aquilo outro, papapá, novamente colocando o poder fora, né? Em coisas, não na gente. E aí a gente vê pessoas falando assim, faça isso, faça aquilo outro. Então, tipo assim, vamos olhar para essa família, vamos olhar para essa pessoa, vamos às vezes até redimensionar esse sonho. Será que esse sonho é seu mesmo? Será que esse sonho é a sua prioridade, né? Então, eu vejo o seu trabalho fundamental justamente isso, porque ele ajuda as pessoas até a pensar assim, nossa, realmente, eu não tenho esse sonho. Vamos voltar no caso dessa moça. Daqui 10 anos, ela tem que trocar. Porque isso não é uma cirurgia eterna, ela tem que trocar. E ela tem que, de novo, se submeter a riscos, mais um monte de coisa. E então, assim, são coisas que a gente pode repensar, replanejar e voltar para o básico. Porque é bom, por exemplo, eu vim da roça, não tinha nem luz. É bom o conforto, é bom um monte de coisa. Mas tem hora que fala assim, gente, a gente tá ficando muito fresco, a gente tá ficando muito enlouquecido, assim, com necessidades de coisas, né? Aí eu preciso disso, eu preciso daquilo. Esse armário, tá vendo? Esse armário aqui, ó, ele é muito importante para mim, tá? Porque ele é o primeiro guarda-roupa da nossa vida, da nossa história. Meu pai ganhou do cunhado, que era desembargador, quando casou com a tia Dodora, ele deu para o meu pai. Então, era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, tá? Nós éramos 4. Aqui era a roupa de todo mundo e dava, tá? E essa parte maior aqui, até aquela linha, ficava coberta e travesseiro. Então, o resto dava para as roupas. Cada um de nós tinha uma gavetinha ali, tudo. Era limitado? Era. Mas dava, fluía. Hoje, então, eu sempre olho para esse Hoje, guarda-roupa. como que é o closet? Eu não gosto, eu não gosto de closet. Eu não tenho, não. Graças a Deus. Quanto maior, aqui, atenção, quanto É, maior seu closet, mais você gasta, mais você tem dinheiro lá dentro guardado. exatamente, eu não gosto. Então, toda hora eu bato o olho ali e vejo de onde eu vim, e o que me supria e o que está acontecendo disso? Quando eu cheguei nesse apartamento aqui que a gente foi comprar, aí o consultor virou e falou assim: Nossa, agora eu vou te mostrar a coisa mais que você vai mais amar desse apartamento. O que, que é? Olha o closet. Eu falei assim: Eu detesto o closet. Aí eu só olhei para ele assim, e eu falei assim: Dá para desmontar. E aí eu desmontei o closet, peguei as partes que estavam lá e coloquei armários em cada quarto, entendeu? Porque eu vim disso, ó. Eu vim disso. Eu não vim de um quarto de vestir, entendeu? Então, eu tenho, cada dia que passa, me preocupado mais com essas coisas, entendeu? De onde a gente veio, o que, que a gente realmente precisa e o que, que a gente está inventando de moda. Porque tudo complica a nossa vida também, depois, para a gente escolher. É muito difícil você escolher roupa quando você tem muita roupa.
É muito difícil escolher sapato quando você está. Então, às vezes, além de gastar muito, a gente ainda complica a nossa vida. Quero compartilhar uma coisa que você falou que me fez lembrar de 2 casos aqui. O primeiro caso é daquela pessoa que realmente 2 atendimentos de mulheres, né, aquela pessoa que estava se endividando para mostrar, né, por conta daquela pressão da sociedade. E um outro caso que eu fui atender uma pessoa que ela era uma executiva de uma grande empresa e ela se sentia como a dona Baratinha. Você lembra? Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, o que que ela aconteceu? Ela viveu uma vida muito tranquila. E ela estava numa situação financeira muito, mas muito boa, né? Uma situação financeira de, de tranquilidade mesmo, fruto do trabalho que ela fez durante anos da vida. E ela estava buscando um parceiro e ela tinha medo de se expor financeiramente, com medo do parceiro ficar com ela só por conta da dona Baratinha com dinheiro na caixinha. Isso são coisas tudo da sociedade. O que, que você acha disso, Silvana? Olha, isso só comprova que cada dia que passa, né, Erasmo, você aí vai me falar muito bem, você acaba usando mais as suas habilidades humanísticas do que matemáticas, né? Vamos dizer assim, porque é tudo no humano, é tudo nas dores, é tudo nas faltas, nas sobras, nos traumas. Porque se a gente for pensar, a questão matemática é fácil, 2 mais 2 é igual a 4, né? Se você for olhar para a matemática da vida, da relação, ela é fácil. O que nos sabota são esses medos, essas inseguranças. Então, isso são os traumas. Então, eu vejo que cada dia que passa, a gente precisa ter um apoio, por exemplo, como você, assim, porque matemática não é lógica. Financeiro não é lógica, é o que está por trás. E eu, às vezes, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver porque os meus medos, as minhas inseguranças, os meus traumas me direcionam para outros lados, para eu não enxergar aquilo que eu quero enxergar. E se eu tenho um apoio, por exemplo, como você do lado, que não vive as dores, as emoções e os medos que eu vi, você consegue me enxergar com mais. Me enxergar e me direcionar com mais razão, tá? Para as questões, porque sempre vai ter esses fundos, entendeu? De medos, de inseguranças, de tudo isso. E a gente está vivendo nesse mundo aí, onde a carência das relações ela está muito forte, tá? Então as pessoas estão cada dia se relacionando menos, cada dia tendo relações menos profundas, menos qualitativas. Elas tá tudo muito superficial, muito estranho. E a gente tem ainda, por exemplo, eu casei, eu separei, eu tenho o desejo de construir nova família? Tenho. Mas é um desejo que ele está mais aqui assim, porque, opa, peraí, tem tanta coisa confusa. Será que eu vou? Será que eu não sei o quê? Ainda mais eu tenho filho. Acredito que a maioria das mulheres como eu, depois que você tem filho, você pensa 10.000 vezes com quem você vai se envolver. Porque, tipo assim, eu não vou expor meu filho a qualquer tipo de relação. Então, eu sei que é um erro da minha parte, mas porque eu tenho esse desejo, mas ele fica assim, ó, bem lá, porque a gente tem medo. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo desse tipo de relações que às vezes a gente se bloqueia, ou às vezes a gente acaba atraindo situações complicadas para a nossa vida, mas eu fico assim, peraí, tudo bem, eu queria ter alguém, mas é melhor eu não ter um problema do que eu ir atrás de outras coisas, principalmente com a questão do filho, e principalmente com essa questão de tempo. Outro dia, meu filho é muito interessante, ele falou assim, mãe, e você, não vai namorar mais não? Eu tenho 11 anos. Eu falei assim, eu vou, filho. Mas é que a mãe está com 2 projetos muito intensos, e esses 2 projetos, eles estão consumindo muito tempo, e se eu colocar uma terceira pessoa aqui, eu não estou conseguindo te dar o tempo que eu preciso. Então, se eu colocar uma terceira pessoa, vai complicar mais ainda. Então, deixa a mamãe colocar esse carrinho, esses 2 projetos para andar sozinho, a gente conseguir ter mais nosso tempo de qualidade, e aí a gente pensa nessa outra etapa. Então, a gente está pensando também muito, às vezes, racional sobre tudo isso, igual ela tem o medo, né, disso. Ou então a gente afasta, ou a gente faz um monte de coisa, e tudo nessa questão das emoções. E quando, na verdade,
A gente volta lá na... era Globo Esporte que falava aquela... Nós estamos revelando idade aqui, né, Erasmo? Da zebrinha, coluna do meio, né? Ah, é fantástico, fantástico. Era o fantástico, né? Da coluna do meio, da zebrinha. Lá, Então, é esse achar esse caminho do meio, né? A gente está muito nas margens, ou de um lado ou do outro, né? Então a gente vê também às vezes mulheres muito na base da carência, que seria diferente, que elas pagam para ter, para não ficar sozinha, e outras que estão com medo disso. Então esse limiar da vida da mulher assim, de encontrar, de fazer esse caminho, ele está muito difícil. Então, mas se Deus quiser, eu creio que a gente vai conseguir depois centrar e buscar esses rumos aí da coluna do meio. legal, legal. Silvana, a gente já está caminhando para o final e eu quero reforçar esse trabalho que você faz de mentoria, de acompanhamento, principalmente de empresárias. O que você vê, olhando ali o lado financeiro, a principal demanda delas que você queira compartilhar aqui? Olha, eu acredito, essa semana eu estava aqui, toda terça-feira, a minha assistente, ela trabalha em home office. E toda terça, depois do evento, ela vem aqui para casa. Então, a gente estava fazendo um monte de coisas assim. Eu falei assim, nossa, é cansativo, é trabalhoso, né? Mas eu falei assim, sabe o que eu mais me preocupo, Lohane? Ela falou assim, o quê? Tem mulher que não faz isso e nem sabe que tem que fazer isso, tá? Nem sabe. Porque eu vejo que a mulher, ela empreende muito pelo sonho, tá? O sonho, ele pode ser o passo principal, mas depois, teve até uma vez que eu disse, olha, quem vive de sonho é padeiro, né? Nós temos que viver de metas e objetivos. Então, o sonho, ele pode ser o primeiro a te impulsionar a agir, mas depois a gente tem que se ligar às metas e objetivos. São coisas fáceis? Não. São coisas gostosas de serem feitas? Não, mas são coisas extremamente necessárias. E eu falo de propriedade, porque eu tive uma empresa, há 11 anos ela faliu, e eu fali sendo uma das maiores vendedoras da minha área, tá? Tanto é que quando eu tentei vender a empresa e que já não dava mais, um empresário grande, ele falou assim, ele olhou assim, ele, menina, como que você faliu com esses números? E fez assim, e colocou a mão assim. E aí eu falei assim, eu vendo mais que você. Ele foi e falou assim, não, ele não admitiu, mas eu consegui ver que eu vendia mais. E para mim, ali não foi um motivo de alegria, foi um motivo de tristeza, porque eu foquei muito na venda, eu foquei muito em tudo e eu deixei a administração para outras pessoas. Então eu acredito que às vezes, se a gente tiver negócios que vendem talvez nem tanto, mas que estão extremamente bem administrados, a gente vai conseguir mais sucesso. Tá? Porque às vezes a gente limita, a gente acha muito que é vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. E lá na minha empresa, eu estava criando buracos que eu não sabia, tá? Então, é isso. E hoje, eu procuro, eu falo assim, seja grande desde pequena. O que é ser grande desde pequena? É entrar em processos, metodologias, controles financeiros, números desde pequeno, porque senão você faz igual a mim, você vai ser grande, mas você vai ser pequeno eternamente. E um pequeno que não aguenta sustentar a grandeza do que você conquistou, e aí você fala. Então, eu vejo que nós, mulheres, precisamos olhar para números, olhar para matemática, abraçar isso e entender. Eu posso e devo contratar o Erasmo para me ajudar, mas eu preciso pelo menos ter entendimento para falar, porque existe o delegar e o delargar. E muitas vezes delas eu percebo que elas delargam essa parte. E eu preciso entender, eu preciso falar de número. Eu, Silvana, eu sou a ruim da operação, do gerir, do conectar um número com o outro, de fazer, mas eu sei cada número separado, eu sei cada caixinha o que tem. E ter essa intimidade. E hoje elas falam assim, nossa, número, finanças, tal. Ai, eu falo assim, nossa, número, finanças, mas vão lá, me dá aí. Me dá aí, porque não tem jeito. Eu já sei o que me roubou da outra vez, então eu não vou cair nessa de novo, não, né? Então, Mesmo não gostando, mesmo sendo ruim. menino, e descobrir no seu jeito, tá, Erasmo? Por exemplo, eu, Silvana, eu sou muito criativa, eu sou muito intensa, eu sou muito ágil. Então, esse tipo de mente como a minha é uma mente que se confunde rápido. Por exemplo, se você quiser me dar uma agenda digital, não me dê. Eu preciso da agenda de papel, porque eu tenho 47 anos, eu não nasci nesse mundo digital,
E meu modo de funcionar do meu cérebro é diferente. Eu preciso pegar nas coisas, tá? Então, eu preciso pegar. Se você me dá uma agenda que eu não pego nela, eu desoriento. E se eu já me conheço, eu sei que eu desoriento, então eu vou me atentar. Eu aqui, então, para os meus controles financeiros, eu tenho aqui, além da minha planilha que eu faço toda direitinho no final do ano, eu tenho as minhas comandinhas aqui, ó. Aí Que eu gastei isso aqui legal. agora, eu venho aqui agora e já anoto. Aí aqui do lado tem uma caixinha que eu já coloco ela aqui. Eu até tirei dali para não enfeiar, mas já estava todos os meus papéis ali para eu poder me organizar. Por quê? Um consultor pode falar comigo assim, faça tudo digital. Eu vou me perder. Então, eu sei que eu preciso disso. Então, eu pego, eu coloco, eu organizo, eu crio números, eu criei o meu jeito de entender. E assim eu vou. Então, por exemplo, eu sou toda antigamente, antes de chegar no digital. Então, aqui, ó, tá até meu caderninho aqui, ó. Desse lado, então, todas as despesas aqui as pessoais, aqui da empresa. Então, eu faço pagamento os dias 5 e dia 15. Então, ontem, no dia 5, quando eu fiz os pagamentos, eu já coloco aqui e já vou riscando tudo, e aí depois eu mando para o digital. Legal. Então, eu respeito o meu jeito de entender, mas hoje eu tenho mapeado, entendeu? E antes não, eu deixava as coisas fluindo e tudo muito digital e eu não pegava. Então, eu acho que isso, abraçar os números, ter um Erasmo para chamar de seu, né? Te ajudando, te apoiando, te ajudando a analisar esses números, a ver onde que estão as coisas, ver o que a gente não, ver o invisível, né? Ver o invisível ali e arrumar o seu jeito de fazer. Então, às vezes a pessoa tem vergonha, mas eu não tenho vergonha de mostrar como eu faço aqui, mas hoje eu faço. E eu tenho tudo ali à Legal. mão, estruturado num lugar só. Cada um com seu processo, né, Silvana? Porque se você entrar no processo do outro, você bloqueia e não faz. Não fazer é pior do Isso. que fazer de um jeito de antigamente. Legal. Silvana, eu quero te agradecer de Eu que agradeço. coração essa oportunidade que você compartilhou aqui, né, com a experiência que você tem. O nosso podcast se chama Dinheiro Foi Feito para Gastar, né, hoje com foco especificamente em mulheres empreendedoras, empresárias, né, com a Silvana Laje compartilhando aqui com a gente. Você pode nos seguir aqui, clica no sininho na plataforma que você estiver, para que você seja notificado dos próximos. E lembrando, dinheiro foi feito para gastar hoje e amanhã, e principalmente para garantir seu futuro financeiro. Silvana, mais uma vez obrigado. Deixa aí os seus contatos, onde que as pessoas podem te achar, conversar contigo. Eu estou em todas as redes, em todos os locais. Silvana Lages com G, S de sapo no final. Ou de sucesso, né? S de sucesso no final. Vamos mudar esse S de sapo aí para cifrão. sucesso. S de cifrão. S de cifrão. Pois é, e vocês podem procurar e vai ser um prazer poder ter vocês aí. E gratidão, gente, e fica aí com o Erasmo, porque, ó, eles vão ensinar vocês a serem ricos, ricos. É a coisa Ricos, mais ricos. maravilhosa dessa vida, né? Porque rico, pobre, pobre, rico não dá certo. Depois que vocês tiverem a oportunidade de estar com o Erasmo, vocês vão aprender a ser rico, rico. Que é isso, né, Erasmo? Essa Sim. mistura toda. Muito obrigada, gratidão, muito sucesso aí para todos vocês. Até mais, Silvana. Tchau, tchau. Obrigado. Eu que agradeço.